Fala pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez e agora nós vamos falar sobre a implementação de roteamento de tráfego na nossa rede virtual, tá? Um assunto extremamente importante, porque aqui a gente começa a aprofundar ainda mais numa rede bem estruturada. Aqui vocês vão entender qual que é a importância de um roteamento, né? O que é uma tabela de roteamento, um servidor de roteamento, tá? Vou mostrar para vocês algumas técnicas, né? Algumas coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, quando você está fazendo uma análise do tráfego, você quer fazer um entendimento, ter um entendimento do que é que está passando ali, quando você quer auditar o seu tráfego, tá? Então, tem algumas coisas bem interessantes nessa aula, tá bom? Mas para a gente conseguir entender, me acompanha aqui na tela, tá? Então, tem aqui, ó, implementação do nosso tráfego, tá? Vamos lá. Eu vou seguir aqui com a gente e o que é um roteamento de tráfego, isso que a gente vai falar, tá? Vocês vão entender um pouco sobre o que é uma UDR, tá? A User Defined Route, configurar um túnel forçado, né? Para que serve um túnel forçado? O servidor de rotas do Azure, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a entender aqui. Ó, para você começar a entender exatamente o que é uma tabela, né? O que é um tráfego, você precisa entender isso aqui, ó. Rotas de sistema, rotas padrões, né? E rotas padrão e rotas personalizadas, tá? Eu vou começar com rota padrão, porque daqui vai variar para sistema, beleza? Então assim, ó, rota padrão são todas as rotas naturais, nativas, né, que aparecem na tabela de rota quando você cria uma VNet. E eu vou mostrar isso para vocês já já, tá? Mas aqui vocês vão ver basicamente isso aqui, ó. Algumas tabelas de rotas elas são automaticamente associadas, tá? Criei a VNet, né? Criei uma nick e associei ela à VNet, aquela nick ela vai obter essa tabela de rotas automaticamente. Você não faz nada, tá? E aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá? Deixa eu trazer aqui para vocês. Olha aqui, vamos lá para o nosso ambiente, tá? Então eu já criei aqui para a gente adiantar, né, nossos recursos. Olha lá, não tem nada aqui, nenhum recurso criado, tá? Além da VNet. Eu vou criar uma máquina virtual para você entender isso muito bem, certo? Qualquer máquina virtual. E aqui eu vou criar da forma mais simples que tiver. Vamos criar ela dentro de um grupo de recursos, VM, bota aqui StUS, só para que eu estou fazendo isso aqui do zero para vocês verem exatamente como é isso aqui, tá? Deixa eu só ignorar isso aqui. Vamos já associar aquela rede, ok? Aqui eu já posso adiantar. Tá, acho que eu já consigo aqui. Tô fazendo isso bem rápido mesmo para que a gente consiga assimilar muito bem o que é uma tabela, né? O que são essas rotas. Então, a VNet em si, quando você cria ela tem as suas tabelas de rotas, tá? Porque elas estão ali, são fontes de comunicação, são entendimentos, né? Qual que é o caminho para uma estrutura total. Você pode estar vendo que tem um Google Maps aqui, né? E esse Google Maps vai ajudar você a entender. Cara, se você não entender isso com a explicação que eu vou te passar aqui agora, eu acho que você não está prestando atenção ou eu estou explicando mal. E aí, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem a entender onde é que está o ponto de falha, tá? Mas vamos lá. Vamos baixar aqui essa chave e deixa ela criando. Então, vamos lá, ó. Vou voltar aqui. Tabela de rotas padrão são as tabelas que são nativas. Repara que tem aqui, ó, ela está apontando naturalmente, ela tem aqui padrão, origem padrão, ela tem aqui rede virtual, certo? Que é a rede que eu tenho. Eu criei a máquina virtual e ela joga nessa rede, só que ela já reconhece que ela sabe, ó, eu tenho uma rede padrão que pode ser a 10.0.0/8. Tá? Ela cria uma abrangência gigante. Ela tem a 100.64.0.0/10. Ela tem a 192.168.0.0/16. Ela entende isso aqui e cria nativamente. Tá? Então você não mexe nisso aqui. Ela é padrão. Tá?
A rota de sistema, ela é uma rota que é criada com base na subrede. Então, a padrão é com base na rede, a de sistema é com base em subrede, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. E a personalizada é quando você cria uma rota para você meio que colocar, para utilizar no lugar da rota de sistema. Sérgio, por que você não disse substituir? Porque essa daqui você não deleta. Você pode colocar uma outra, né? Utilizar ela, substituir, vírgula, mas você não pode remover, tá bom? Elas são rotas que são nativas dela. Tá ali e acabou. Você pode usar um outro caminho, mas essa daqui você não remove, tá? Por isso o Google Maps para lhe explicar. Olha lá, eu vou aqui no grupo de recursos e eu venho aqui ó, na placa de rede, tá? Na NIC, e eu venho aqui ó, obter rotas. Você vai ver, a gente acabou de criar a máquina virtual. Acabou, não fez nada, tá? Então, você vai ver que vai criar-se, né? Ele vai mostrar pra gente uma tabela bem grande de rotas. Aí, ó, o que é que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 10.20.0.0/16, que é a nossa rede virtual, tá? E aí eu posso até mostrar para vocês, já deixa eu abrir aqui, vai, rede virtual, deixa ela carregando ali. A gente tem a rota para a internet, que é 0.0.0.0/0, tá? A gente tem aqui, ó, 10.0, né, /8, a gente já tem a 127/8, a gente tem aquela 10 que ela aparece, né? Eu vou diminuir um pouquinho. Olha só aqui, ó. A gente tem essa 10 que aparece aqui, o 10.0. A gente tem a 100.64. A gente tem aqui, ó, cá embaixo, veja que tem várias rotas. A gente tem a 192.168, tá? Então todas essas rotas, elas são nativas, beleza? E aí vem a rota de subrede, tá? Mas espera aí que a gente vai chegar lá. Deixa eu mostrar para vocês que é a nossa rede aqui, ó. Core Services 10.20.0.0/16. Sérgio, eu ainda não consegui entender qual que é a diferença de uma rede, né, de uma rota padrão para uma rota de sistema. Vamos fazer assim, ó. Rota padrão. Eu sou da Bahia, eu sou baiano, tá bom? Então eu quero falar assim, ó, vou mostrar para vocês como é que faz. Eu tô em Salvador e eu quero ir para São Paulo, tá? De São Paulo, da Bahia para Salvador, né? Vou botar aqui Salvador. Ele vai me falar, a rota para chegar em São Paulo, né? É essa aqui, ó, é a 116. Então ele vai falar para você, olha, para você chegar, sair da Bahia, sair de Salvador e chegar em São Paulo, você pega essa rota, tá? Então essa é uma rota, veja que eu vou trazer para você, nossa rota padrão. A abrangência dela, reparou que ela é uma abrangência gigante, tá? Naturalmente ela é gigante, tá? A minha rede, como eu criei para ali uma rede também, né? Olha como ela tá falando, é /16. Eu tô atingindo a minha rede inteira. Olha aqui, ó, 10.20.0.0/16, certo? Então, para eu sair de Salvador, né, da minha origem, para o meu destino, que é São Paulo, eu tô apontando para uma rede inteira. Quando eu estou falando da rota de sistema, eu já estou falando de um ponto específico. Beleza, eu cheguei em São Paulo, tá? Poxa, mas eu chego em São Paulo, vou ficar onde? Qualquer lugar? Não, eu estou precisando ir para um local específico. Estou precisando ir para uma subrede específica, certo? E aí lá dentro eu começo a descobrir quais são as subredes, tá? A tabela ela vai separar ali também para a gente as subredes. Então, aí o que acontece, ó? Aí eu já mudo aqui o negócio. Eu cheguei em São Paulo, tá? No estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo. Mas para ficar claro, eu vou falar assim, ó, eu quero ir de Guarulhos, tá? Ali do aeroporto de Guarulhos até aqui o Parque Ibirapuera. Vamos botar aqui Ibirapuera. Tá? Então, daqui do aeroporto de Guarulhos até aqui o Parque Ibirapuera, ele vai falar assim, ó, já que você já está dentro da minha rede, tá? Então, eu volto aqui para nossa imagem. Já que você já está dentro da minha rede, para você chegar lá na subrede, lá no Parque Ibirapuera, tá? Você vai
passar por esse caminho aqui, ó. Você vai pegar aqui a Dutra, tá? E você vai seguir este... Opa, volta aqui só um pouquinho. E aí você vai seguir esse caminho por aqui, beleza? A gente já sabe que é uma rota padrão. Sérgio, você falou o seguinte, ó, rota padrão você não remove, tá? Ela é uma rota do sistema, você não remove, beleza? Ela é uma rota que você não pode deletar. Exato. Mas eu tenho a rota personalizada que eu posso substituir ela. Então, quando eu falo assim para você, ó, eu quero chegar lá no Ibirapuera, mas eu não quero ir por ali. Eu quero que você vá, por exemplo, pela Ayrton Senna. Então eu posso definir uma rota específica, eu posso criar uma rota personalizada. Vai ser mais longo? Vai, mas eu quero que seja por esse caminho, tá? Então eu posso definir, por exemplo, aqui, ó, só para a gente ficar claro, sei lá, um caminho assim, ó. Pronto, eu acabei de falar, ó, não vá pela Dutra, vai pela Ayrton Senna. Aí você vai pegar a Ayrton Senna, você vai passar toda a avenida aqui, certo? E vai chegar no seu destino. Basicamente, uma rota personalizada, ela serve para você definir um caminho específico, tá? E aí você pode estar se perguntando, Sérgio, mas para que eu vou colocar uma rota personalizada nesse meio de caminho? Ah, justamente por uma questão de segurança. Fala sério que agora você entendeu exatamente o que é, né? Qual a diferença de uma rota padrão para uma rota do sistema e uma rota personalizada. Eu tenho certeza que agora você entendeu, né? E agora você vai entender o porquê disso. Olha isso aqui, ó. Quando eu preciso de uma rota personalizada, por exemplo, eu preciso que a rota ela passe, por exemplo, dentro de um Virtual Appliance. Eu preciso botar um firewall no meio do caminho. Então, a tabela de roteamento está pegando aqui, ó. Tabela de roteamento, ele pega a subrede, tá? Aí você tem uma aplicação ali, um front-end, alguma coisa, um site, qualquer coisa, não importa o que seja, você tem um front. E aí você precisa que esse front se comunique com o back-end. E a tabela de roteamento vai falar assim, ó, para chegar ali, você tem que passar por aqui, ó. Você vai ter que passar por esse Virtual Appliance, por esse firewall. E ele vai fazer exatamente esse caminho, ó. O pacote vai... Cadê minha canetinha? O pacote vai chegar aqui. Ele vai chegar aqui. Aí, ao invés de vir direto para cá, que é o caminho mais curto, não. Ele vai fazer exatamente este percurso. O pacote chega, ele vai entrar, a tabela de roteamento vai falar assim, ó, para ali, ó, passa por ali naquele Virtual Appliance, porque ele vai checar, tá? Aí o Firewall vai fazer o papel dele, né? Vai barrar pacote, vai verificar se tá tudo certo, a integridade de tudo, e aí vai liberar, né? Tá tudo dentro do conforme, ele libera. E aí você consegue chegar lá do outro lado, certo? Por isso que às vezes a gente precisa colocar um serviço ali no meio de caminho, né? Você precisa fazer com que o serviço, né? A requisição passe pela DMZ. Massa, DMZ, para quem ainda não sabe, é uma zona desmilitarizada, tá? Então, a desmilitarizada zona, tá? Beleza? Falando em português mesmo. E aí, essa é uma das possibilidades, tá? Você também pode criar uma rota, forçar uma rota, e aí você faz uma outra coisa, mas isso você vai ver um pouquinho mais na frente, tá? E aí, quando você cria a tabela de rotas, né? Você faz todo esse processo de associação. E aí eu mostro para vocês aqui esse processo de criação de tabela de rota, né? Vamos lá, a tabela de rotas, tá? Eu venho aqui, eu vou criar uma tabela. Vamos lá. Simples. Tabela. A tabela de rotas, ela é um recurso regional, certo? Então, eu crio essa tabela aqui, eu não vou conseguir associar ela lá para associar a nossa outra VNet, tá? O processo é outro. Vocês já viram peering, vocês já viram ali hub. Então, o processo seria mais esse, tá bom? E aí você consegue dar o próximo, falar saltos, aí a gente está falando de salto, beleza? Você consegue, num hub, você aponta lá e fala assim, ó, daqui você procura o próximo salto. Próximo salto você vai chegar ali em tal rede. Aí, beleza, aí você consegue, tá? Tabela foi criada, então vamos lá, vamos acessar a tabela aqui, ó. E aí eu tenho, né,
não tem nenhuma rota, não tem nada aqui, tá puro, tá? Então vamos lá, vamos ver, vamos adicionar uma rota, né? Eu vou colocar aqui, ó, só o nome, rota. Qual que é o próximo destino? Um endereço de IP? Vai ser um endereço de IP. Posso colocar um endereço de IP. Qual que vai ser? Vai ser o 10.0.1.0/24. Vai, sei lá. E o próximo salto vai ser aonde? Poxa, vai ser uma rede virtual, né? Bacana. Então ele já vai procurar uma rede virtual que se encaixe dentro desse padrão. Ele vai ser um gateway, né, de rede virtual, tá? Então você pode apontar para um gateway de rede virtual. Uma solução de virtualização. Aí a gente já está falando ali de Virtual Appliance, lembra-se? Que a gente acabou de falar de colocar ali um firewall ali no meio do caminho, né? Apontar para ele, certo? E aí você pode dar o endereço do próximo salto. Ele vai chegar ali e vai falar, ó, bati aqui, aí agora, o próximo salto seria esse, tá? Então vou deixar aqui como rede virtual e eu vou adicionar isso aqui para vocês verem. Ele vai adicionar, né, uma rota. Adicionou aqui uma rota para gente e aí eu posso fazer o quê? Eu posso associar uma subrede, tá? Vamos voltar aqui para vocês verem uma coisa. Todos os recursos. Deixa eu ver aquela placa de rede, tá? E a gente vem aqui em obter as rotas. Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Ele vai carregar todas as informações, né? Tudo certinho. Espera ele carregar aqui pra gente. Vocês vão ver uma coisa que vai ter diferença agora, tá bom? Olha lá. Tá tudo certinho, tá? Eu tenho aqui, ó, a rede virtual, tá? As outras estão todas como nenhum e são todas padrão. Beleza. Qual que é a rede que eu coloquei aqui, meu pai? Nessa VM? Nem me lembro. Eu acho que ela tá na database, né? Tá na database. Ótimo. Então, deixa eu voltar para lá. E vamos lá. Vamos associar isso aqui à subrede da database. Já está aqui na VNet correta. Eu vou associar a database. Ok? Então, essa tabela de rotas que a gente acabou de criar, a gente está associando a essa VNet ou a essa subnet, né? Já foi associado aqui. Ok. Eu posso atualizar aqui, ó. E aí ele tem que aparecer para mim uma tabela de rotas de usuário. Ou seja, são as tabelas personalizadas, as tabelas que eu estou criando, né, para que qualquer coisa que precise trafegar, olha lá, ela já aparecendo, usuário 10.0.1/24, né, e ele está falando aqui o nome da rota definido, né, ou seja, o nome da tabela é rota, lembra que eu falei para você que a gente acabou criando? Aqui, ó, tabela, as rotas. O nome dessa rota é rota, dentro da tabela, e ele já consegue trabalhar assim para a gente. Beleza? Então, aqui já ficou fácil da gente conseguir entender o processo de criação de uma tabela. Então, vocês já viram como é que a gente cria a tabela, né? Como é que a gente adiciona uma tabela de redes, né? Uma tabela de rota, e faz uma associação, né, dessa tabela a uma subrede. Né? Por quê? Porque a gente cria e vai associar o quê? Precisa ter o apontamento correto. Beleza? E aí, quando você entende isso, você passa a entender a possibilidade de você criar o túnel forçado. Sérgio, o que é um túnel forçado? Túnel forçado nada mais é do que quando você tem uma saída, por exemplo, e aí é o que a imagem mostra ali pra gente. Você tem uma saída da sua rede virtual, né, do seu ambiente da nuvem, e você precisa chegar na internet. Ok, tudo bem. Então, ó, veja que aqui ele está mostrando o seguinte. Aí eu vou trazer aliás, vem aqui você mesmo, vai. Nossa canetinha. Cadê a canetinha? Agora sim. Então, veja aqui, ó. A gente tem um serviço front-end rodando aqui. Imagina ter um site aqui, ó. E ele precisa estar apontado para a internet, tá? Isso aqui ele tem que estar apontado para a internet, beleza, para que você consiga entender exatamente o que é que está acontecendo, né? Ou, na verdade, que o seu ambiente não pare. Então, você tem aqui ele rodando, tá? E aí, o tráfego que tem aqui, tá? Por exemplo, esse tráfego que tem aqui nessas outras redes, você tem aqui um back-end, um nível intermediário, você fala assim, ó, ao invés de você ir direto para a internet, você vai sair pelo túnel VPN, vai bater aqui na minha rede on-premise, tá?
e daqui sim você pode sair. Para que eu faço isso? Porque às vezes eu preciso fazer um monitoramento, às vezes eu estou fazendo uma auditoria no meu ambiente e eu preciso ter a certeza do que é que está trafegando ali. Eu preciso auditar o meu tráfego, preciso auditar as respostas, né? Como é que está o meu serviço, se o meu serviço está subutilizado, está hiperutilizado. Então, se eu preciso fazer alguma coisa dessa no meu processo de auditoria, não importa o que, o auditor falou, eu quero que o tráfego passe por aqui para a gente analisar, você tem essa possibilidade de fazer. Tá? A minha empresa ela quer fazer isso por padrão, né? Porque a gente tem um senhor Mega Power Firewall aqui e a gente quer passar por ele. Tá, beleza, você pode. Recomendo, nem tanto porque você sobrecarrega sua VPN, tá? Então, para isso aqui, você precisa ter o quê? Ó? Você precisa da tabela de roteamento, tá? Porque aí você aponta para esse caminho. Você vai adicionar uma rota padrão definida pelo gateway, tá? Então, quando você... E detalhe, não é você que adiciona, tá? Essa rota padrão, ela vai aparecer lá por conta do gateway de VPN. Ela vai entender aquilo ali. Aí você vai associar a tabela de roteamento das subredes, né, que você está querendo fazer esse desvio de túnel, né, esse desvio de rotas, forçando o caminho. Né? Aí o túnel forçado ele vai ser associado a uma rede virtual. Tá? Quando você associa essa rede virtual que ela tem o gateway de VPN, você consegue fazer o uso desse serviço. Tá? Lembra, para você andar de carro, precisa ter um carro. Para você andar de barco, você precisa ter um barco, né? Ou usar um barco. Para você fazer o caminho forçado, né? De túnel de VPN, você precisa de uma VPN. E para você ter uma VPN, você precisa de um gateway de VPN de roteamento. Massa? E aí você vai definir, né, as configurações de site, tá? Dá para fazer isso via BGP? Dá para fazer isso via BGP, também é possível, certo? E aí você tem o dispositivo VPN local configurado usando a porta, né, na verdade a rota destino 0000/0. Detalhe, lembrem-se sempre, isso aqui é destino de internet, tá? Você quer sair para a internet, você quer apontar alguma coisa para a internet, você aponta para o 0/0, tá? Como seletores de tráfego. Beleza? Então é isso aí que ele acaba acontecendo. Tem até uma outra imagem, né, que ele fala basicamente a mesma coisa, né? Você tem aqui, por exemplo, o front-end, tá? Nesse front-end, ele vai sair para a internet, diretamente para a internet via rotas definidas pelo usuário, tá? E todo o tráfego que a gente tem, né, no mid-tier, né, que seria o intermediário junto com o back-end, saindo pela nossa VPN, pela VPN Gateway, ele sai por um túnel forçado para o nosso ambiente on-premise para poder chegar na internet, tá? Então, mais uma vez, né, uma segunda imagem para reforçar a ideia de um túnel forçado, beleza? E aí a gente tem a parte de configuração de servidor de rota do Azure, tá? E, Sérgio, para que serve isso? Cara, quando você tem um servidor de rota, facilita muito sua vida, certo? O BGP, ele é um protocolo, né, onde alguns protocolos, né, vamos falar assim, alguns protocolos eles têm atualizações de rotas constantes, tá? Dinâmica. E quando essa atualização de rota acontece, você às vezes precisa adicionar isso manualmente. E com um servidor de rota você acaba não tendo essa necessidade, tá? O serviço ele acaba sendo 100% gerenciado, né? Totalmente gerenciável. Ele vai simplificar seu roteamento, tá? Entre um NVA, né? Network Virtual Appliance, e a sua VNet. Lembre-se que o seu NVA ele precisa ter suporte, né, para o BGP, tá? Porque é um protocolo de roteamento, é o Border Gateway Protocol, tá? Então, protocolo de gateway de borda, tá? Você não precisa mais fazer a atualização, como eu te falei, né? A atualização de tabela de rota, ela
deixa de ser um serviço manual para virar um serviço automatizado, beleza? Então, houve uma atualização de tabela de rota, o seu serviço BGP, ele vai entender essa atualização e vai trazer isso aqui para dentro do seu servidor de rota, tá? E você simplesmente também não vai precisar mais atualizar as rotas definidas pelo usuário manualmente, sempre que o NVA, né, o Network Virtual Appliance, anuncia uma rota nova, beleza? Anunciou, tirou, ele acaba entendendo automaticamente, ele reconhece, né, esse anúncio novo e já traz para dentro da sua tabela. Beleza? Única característica que você precisa ter em mente é que você precisa criar uma subnet específica para ele, tá? Ele pede um /26. Bom, então você precisa ter atenção nisso, mas um servidor de rota, ele é uma ferramenta extremamente importante, principalmente quando você tem uma rede muito grande. Quando você está trabalhando ali com uma rede que não é tão grande, né? Empresas de pequeno e médio porte, né? Algumas de médio talvez, mas a boa parte das de médio porte elas acabam não tendo essa necessidade de ter um servidor de rota, tá? Mas em alguns casos eles acabam sendo necessários, né? Mas empresas de grande porte, empresas de grande estrutura, de muitas filiais, ou de muitas aplicações, é muito importante que você saiba configurar um servidor de rota para colocar isso aí no seu ambiente. Bacana? E aí você tem um processo de diagnosticar um problema de roteamento, né? Imagina que você tem rotas, sei lá, você tem aí dezenas de empresas, você trabalha numa multinacional e essa multinacional ela tem escritórios espalhados por, sei lá, 50, 100 países, certo? Tá todo mundo batendo lá na Azure. Então, como é que você faz um entendimento de uma rota? Como é que você diagnostica um problema de rota, tá? Então você pode, por exemplo, o seu servidor de rotas pode te ajudar com isso. O Network Watcher é um serviço que te ajuda a fazer um monitoramento e trazer soluções para você, tá? E você simplesmente consegue resolver alguns parâmetros, você consegue validar saltos, né? Por exemplo, o famoso Next Hope, né, o próximo salto. Então, você vai conseguindo traçar, ou melhor, vou trazer um exemplo simples aqui. Ó. Às vezes, né, você tem um comando traceroute, né, ou traceRT. Depende se você está usando Linux ou se você está usando Windows. Então, ele vai traçar quantos saltos você tem. Ó, ele está indo até tal caminho, ele conseguiu chegar até tal destino. Certo? É uma das formas que você tem de começar a diagnosticar problemas no seu caminho, às vezes problemas de salto. Bacana? Então, pessoal, hoje basicamente a gente conseguiu entender um pouco sobre o que é uma criação de tabela de rotas. Eu mostrei para vocês uma rota na prática, né? Com quem é que recebe algumas informações mais básicas, né? Tem os nossos servidores, tá? E aí eu vou só mostrar para vocês basicamente aqui dentro, vamos lá, redes virtuais, a gente tem aqui o servidor de rota, tá? E aí você pode criar um servidor de rota, você pode entender um pouco mais sobre a sua importância dentro do seu ambiente, tá? E vou deixar para vocês a leitura de um documento um pouco mais avançado, né? Um pouco mais avançado, não, um pouco mais detalhado, né? Porque se eu fosse trazer isso tudo num único vídeo, a gente acabaria fazendo uma aula só de 3 horas, tá? Então vou deixar para vocês uma leitura um pouco mais detalhada sobre servidores de rota, né? Todo o conteúdo sempre deixo aqui no descritivo do vídeo. Então, dá uma olhadinha aí embaixo, tem todos os links para vocês complementarem com a leitura, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E fala sério, essa explicação sobre a diferença das nossas rotas, com certeza, ela vale seu like, né? Fala sério. Então, deixa aquele like, comenta, compartilha com um amigo e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!